Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Mais um sábado chegou, graças a Deus, né? Com ele, mais uma pílula querida aqui do nosso amado Evangelho. Para quem está chegando agora, aliás, graças a Deus, sempre gente nova chegando, né? Eu sou o Ricardo Melo, aqui do Instituto Namastê. Seja bem-vindo e bem-vinda, hein? E lembrando, gente, a todos vocês. Baixe nosso aplicativo IRM oficial. Tem muita gente que está deixando de escutar a pílula do Evangelho, porque um parente que mandava não manda mais, um primo não manda mais. Até falei na pílula noturna ontem, né? Eu encontrei na hora do almoço uma moça que me contou que a namorada do irmão dela mandava pílula e ela adorava. E de repente a namorada deixou de enviar depois que acabou o namoro com o irmão e ela ficou sem receber. Então baixa aí nosso aplicativo IRM oficial, é mais prático, é gratuito, você recebe pílula diurna, noturna, em inglês, espanhol, português, você compartilha a pílula, compartilha o banner, recebe a pilulinha para as crianças, não tem por que você não baixar, tá bom? Fica a dica com todo carinho. Meus amigos, hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de um assunto muito importante e pertinente, né, para os nossos dias, né, para a nossa realidade. Como lidar com pessoas que vivem nos acusando de determinadas coisas que nos incomodam? Então vamos imaginar as seguintes situações. Você mora, né, numa família e você tem seu pai ou seu marido ou sua esposa que sempre te acusa, te julga, né? Na verdade, é isso que eu quero dizer, te julga de algo que você acredita que não é verdade. Por exemplo, um pai falando assim: você não é uma boa mãe, e você está lá se esforçando para dar o seu melhor na sua maternidade, né? Ou a esposa falando: você não é um homem de confiança, e de repente o marido está lá triste, chateado, porque ele faz de tudo e não tem o reconhecimento da esposa. Os filhos reclamando dos pais e vice-versa. Talvez você seja julgado no trabalho, né? Por uma postura que você tenha que incomode assim por diante. Gente, primeira coisa que você tem que ter em mente: não espere ser unanimidade. Nelson Rodrigues, famoso dramaturgo brasileiro, já dizia, né, no século passado, toda unanimidade é burra. Ainda mais num plano de provas e expiações como o nosso, é lógico que você não vai ter unanimidade, né? Porque você tem pessoas sempre que estão no estágio diferenciado vibracional do teu. Então, unanimidade você pode esquecer. Ao invés da gente ficar pautando a nossa conduta, né, meus amigos, pela aceitação, pela aprovação ou não de quem quer que seja. Veja bem, de quem quer que seja, nós devemos pautar a nossa conduta através da aprovação da nossa consciência na nossa ligação superior com Deus. Consulte o seu coração e o seu bem-estar para saber se realmente o seu comportamento está alinhado com o melhor que a sua alma pode viver. Por exemplo, você como pai, você como mãe, você se sente o melhor pai possível? Você sente-se a melhor mãe possível ou não? Você acha que está falhando em alguma coisa e a sua consciência está te dizendo isso e você pode melhorar. E você não precisa de ninguém ficar te cobrando nada, te acusando de nada, porque você pode melhorar se você quiser. Você, por exemplo, que trabalha numa área religiosa, numa ONG, em alguma instituição religiosa, de repente você tem um colega de trabalho, né, um mentor espiritual te cobrando alguma coisa, né, a sua consciência te cobrando alguma coisa. Gente, faça aquilo que te cabe fazer. Vamos entender o seguinte: nós não temos que ser melhores do que ninguém, mas nós podemos ser melhores do que nós mesmos. A humildade de aceitar que nós não somos perfeitos, né, que nós somos espíritos, estamos espíritos em evolução, é fundamental. Mas isso não resolve nada. Não adianta ter humildade de falar: ah, eu erro, ah, eu posso melhorar como marido, ah, eu posso parar de falar palavrão na frente dos meus filhos, ah, eu posso ser mais disciplinado para estudar, ah, eu posso. Como seria bom se eu realmente fizesse um trabalho social? Bem, isso é ótimo como primeiro passo, mas você tem que agir. Lembre-se, saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. E vira conversa de preguiçoso. Preguiçoso é que é assim: poxa, pois é, Ricardo, eu vou mudar. Ah, não, pois é, senhor. Pessoa na oração dela, né? Não, eu vou mudar. Se o senhor puder adiantar a minha graça, eu prometo que na sequência eu faço a minha parte para merecê-la. Ô, cara de pau. Meu filho, minha filha,
posto, criatura, é fazendo a nossa parte que a gente atrai como lei de causa e consequência, abre aspas, a graça que a gente tanto espera. Então, meus amigos, esse sábado lindo de hoje, a nossa pílula do nosso amado Evangelho, sempre com muito carinho e respeito, quer convidar você a sair da sua zona de conforto, da sua preguiça existencial, né? Eventualmente, se você estiver, lógico, talvez você naturalmente sinta-se já na plenitude da sua evolução, mas se não for o caso, então certamente deve ter alguma coisa na sua vida dentro de você que você sente que pode e deve melhorar. Então vamos lá, mãos à obra, vamos falar menos e agir mais, meus amigos, reclamar menos e se organizar mais, vamos julgar menos as outras pessoas e olhar mais para nós. Não é? Porque a pessoa que está comprometida com a sua automelhoria, ela não fica dando ouvidos para que os outros falam ou deixam de falar. Entende? Então tome cuidado com isso. Se você está se incomodando demais com que seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seu chefe, ou seja lá quem for, fala a teu respeito, se você está dando muito poder a essas pessoas, é porque você está olhando pouco para si mesma. Pouco para si mesmo. Se você estiver conectado com Deus dentro de você, você não vai buscar a aprovação dos homens. Você vai buscar a aprovação da sua consciência em paz, que é exatamente aonde Deus mais conversa com cada um de nós. Tá bom? Que Deus te abençoe sempre, que seu eu sagrado vibre, é o que eu mais desejo, né? Para que você tenha essa plenitude de existência, faça o bem, se transforme e com certeza nos ajude, todos nós juntos, né, meus amigos, a construirmos uma humanidade melhor, mais justa, mais feliz, né, para todos nós. Tá bom? Então, um beijo grande no seu coração. Lembra de baixar o aplicativo aí, IRM Oficial. Nunca mais você vai ficar sem escutar a Pílula do Evangelho, se você quiser realmente estar junto com a gente, tá bom? Então, fiquem com Deus. Obrigado por você compartilhar, né, as Pílulas do Evangelho, por você fazer parte dessa onda do bem, dessa corrente maravilhosa, né, de semear luz e amor. Lembrando que a religião verdadeira do homem é o amor. É o grande religário divino que o Cristo veio nos mostrar e a espiritualidade superior não cessa de nos fazer recordar. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, meus amigos. Ó, sem se preocupar com o julgamento alheio, hein? Mas fazendo a sua parte para melhorar. Até muito breve.